Na noite de 31 de maio, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que manteve a configuração administrativa do governo Lula, quase no fim do prazo, mantendo os 37 ministérios nomeados pelo presidente. Porém, o suspense para a decisão, somada à desidratação de alguns ministérios-chave e a liberação de recursos para emendas parlamentares, ligaram um sinal de alerta no governo. Está claro que mudanças devem ser feitas na mediação com o Congresso Nacional nos próximos dias. Com Alexandre Padilha na articulação política e Rui Costa na Casa Civil, Lula até agora não conseguiu impor o arranjo político que se tornou marca nas gestões anteriores. Então ele tentou aplicar aquela fórmula do sucesso, o tradicional presidencialismo de coalizão, distribuiu as pastas ministeriais, e se a gente considerasse o União Brasil e o PSD como da coalizão, porque cada um tem 3 ministérios, né? O Lula teria a maioria simples, né? Acontece que o PSD e a União Brasil, mesmo tendo ministérios, se declararam independentes. E aí veio a negociação recursos. Recursos, por quê? Porque a gente veio de um Congresso que passou os 4 últimos anos negociando pautas, votação a votação, e que acostumou, né, a receber recursos em troca. O Congresso, em sua grande maioria, parece um pouco arredio. Ele parece estar sempre insatisfeito, muito porque o vácuo político deixado pelo governo Bolsonaro fez com que o Centrão conseguisse impor ali um orçamento secreto, quase 20 bilhões de reais por ano em emendas RP9. Essa frouxidão por ausência de políticas públicas, ela não existe nesse governo. As RP9 são as chamadas emendas de relator, ou simplesmente orçamento secreto, que explodiram sob a presidência de Jair Bolsonaro e foram vetadas pelo Supremo Tribunal Federal em dezembro de 2022. Considerado inconstitucional pela falta de transparência, o repasse da União passou a ser feito em partes a partir de emendas individuais, um modo mais transparente. Porém, outra parte passou a ser repassada através de outra rúbrica, a RP2, igualmente difícil de rastrear, uma prática que pode comprometer o próprio sistema político vigente. É como eu digo, aí é melhor ter a coragem de fazer o plebiscito do parlamentarismo. Porque se, não estou dizendo que está certo ou errado, mas se é para o Congresso administrar, sei lá, toda a capacidade de investimento do Estado, então tem que ser um governo do parlamento, que não é no caso do presidencialismo. Para tentar estabelecer a harmonia institucional, Lula tem assumido uma relação mais próxima com os líderes de partidos e com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O deputado alagoano será o termômetro para a eficiência de um aguardado redesenho ministerial. Nos próximos dias, Daniela Carneiro e Juscelino Filho, 2 ministros ligados à União Brasil, devem ser substituídos por outros nomes que possam trazer mais resultados na Câmara. Ninguém que é ministro porque sou técnico. Todo mundo é técnico e político. Então o desempenho corre em 2 seções. Primeiro, entregar o que a pasta demanda. Segundo, é entregar uma relação política. Precisa ver se essas mudanças vão agradar o Arthur Lira, né? Agora, se as mudanças não agradarem o Arthur Lira, aí complica um pouco para o lado do Arthur Lira, porque foi ele mesmo que parou toda a pauta do Congresso, que impôs as derrotas para o governo, e aí agora não aceitar, né, esse diálogo, né, não aceitar as propostas que o Lula vai fazer para a Câmara, sobretudo, vai complicar para o lado de Arthur Lira. Outra frente de batalha para o governo petista é a do agronegócio, setor da economia dominado pela oposição. No dia 6, Lula participou da abertura da Bahia Farm Show, uma das maiores feiras do setor, e pregou a conciliação entre pequenos e grandes agricultores. O presidente tenta apagar o fogo criado pela ala mais conservadora do agro, que tem imposto derrotas e colocado pressão na pasta do meio ambiente, comandada por Marina Silva, e dos povos indígenas de Sônia Guajajara. O presidente tem sinalizado, tem participado de eventos, tem tentado construir um diálogo com essa bancada, mas a gente também sabe quais são as pautas dessa bancada, quanto eles agridem o meio ambiente. Só que existe um núcleo pensante do agro, que é esse que a gente quer dialogar e empoderar dentro do espaço do parlamento, que é um núcleo que vê o meio ambiente, todo o ecossistema, todos os biomas como fundamentais para que a gente possa continuar uma atividade agro de uma forma consciente. O agronegócio hoje tem um peso fundamental na economia e vai fazer pressão
para conseguir aprovar as pautas que são de interesse. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o Lula, por exemplo, já foi motivo de ruído, né? O Lula tem duas ministras que são muito duras, né, frente à pauta de preservação do meio ambiente e frente à própria pauta do agronegócio. Esse, para mim, hoje é o principal embate mais difícil de resolver, né? O dilema mais difícil. Por quê? Porque o Lula não vai conseguir governar sem o agronegócio.